A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, Emmanuel, em sua obra A Caminho da Luz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, explica que daqueles espíritos degradados de capela aqui na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de se demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorredora, sem pátria e sem luz. Esse povo heróico pode viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. No entanto, a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina e o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas, na exaltação do amor e da resignação, da piedade, do martírio, através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório de massas populares. Todos os povos ao mundo todo o esperavam em seu acolhedor seio. Todos o queriam, localizando seus caminhos à sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e a providência de todos os infortunados, à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, Jesus, em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor, do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Essa mensagem retiramos do capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados recontando
o Gênesis pela hermenêutica espírita. E, como o 41º encontro, teremos como tema a Torre de Babel, uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e suas obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos das culturas, dos povos e suas línguas. E no programa de hoje, continuaremos a fazer uma interpretação do capítulo 11 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus, para que não sejamos dispersos pela face da terra. Mas o Senhor confundiu a linguagem, e de sorte que já não se compreendiam, e assim os dispersou por toda a terra, e cessaram de construir a torre, que recebeu o nome de Babel. Isso podemos ler no livro Gênesis de Moisés, capítulo 11, versículos 4 e 7 a 9. Agora vamos ao nosso texto base. Conta o livro de Gênesis, neste capítulo 11, que toda a terra era de uma só língua e de uma só fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então desceu o Senhor Deus, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é, o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos a língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. João Moutinho, no livro Código do Reino, capítulo 23, nos diz que a Torre de Babel faz uma referência a um tratado de paz, que pudesse reunir todas as nações, todos os povos. A torre constituiu-se de proposta de elevada significação, que, surgindo entre as civilizações mais antigas, como anseio humano, não conseguiu ainda se concretizar na Terra, em face dos diversos idiomas da imperfeição humana, denominados egoísmo, ambição, despotismo e crueldade. Essas mazelas morais constituem ainda o grande obstáculo à instalação definitiva do reinado de paz e de união entre os povos, cuja torre simbólica teve sua construção interrompida por ausência de alicerce dos valores morais humanos, célula viva do organismo social. Apesar dos diversos tratados de paz e da constituição de organismos internacionais, a guerra, a fome e a insatisfação, como se fossem naturais, continuam permanentes em quase todas as regiões do planeta Terra. Porque, alimentadas pela prepotência das grandes nações, que mantêm o propósito de dominar e o propósito de escravizar os povos mais fracos da Terra, o cenário terreno sofreu, segundo Emmanuel, modificações físicas, mas
Os espíritos, como atores, permanecem os mesmos. Com os recursos habilmente usurpados de nações mais fracas, constrói-se poderoso arsenal bélico, com que as intimidam e como legítimos anticristos, os ditadores e opressores de todos os tempos prosseguem seus reinados de prepotência e de miséria, a que milenarmente estão condicionados. As indústrias bélicas das nações mais ricas atingem atualmente a culminância imprevista, e apesar dos justos anseios de liberdade e paz, a terra continua a ser palco de opressão dos magnatas da economia e os magnatas do poder. Em nome de uma falsa democracia que estabelece direitos para os ricos inescrupulosos e obrigações pesadas para as classes mais desfavorecidas. Fartas de promessas de seus representantes, os políticos ou fariseus de todos os tempos. Como alusão a um organismo social que venha a sustentar a paz de todos os povos com base em seus direitos e nas leis divinas. É proposta que, embora iniciada com a codificação espírita, só poderá ser concluída após a seleção dos espíritos aqui matriculados, já programada para o presente século, porque terá como alicerce a conscientização de todas as pessoas no Evangelho de Jesus, com observação rigorosa dos parágrafos de respeito e fraternidade. Nesta época, não distante, ainda que a cultura religiosa de cada ser não se enseje idênticas interpretações para todos, os povos terrenos, reconhecendo a origem das separações e das discriminações econômicas e religiosas, no orgulho, no egoísmo, na prepotência, estarão constituídos um só rebanho, uma só família, respaldando-se no respeito e no amor ao próximo. As construções que têm por base os idiomas da ambição e da prepotência, à semelhança da Torre de Babel, nunca alcançarão o céu, porque pertencem ao reinado terreno. Somente a linguagem universal do respeito, da fraternidade, que desejar deve ser exercitada, será possível a edificação tão sonhada em todos os tempos, que unirá todos os povos terrenos, aos que já residem nos planos superiores, ligando, pois, a terra ao reino luminoso de Jesus. E por hoje, vamos ficando por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a história de Naor, Abrão e Ló, o seu sobrinho. Continuaremos, portanto, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.